Sejam bem-vindos, esse é o nosso podcast Papo de Obra. Roda a vinheta. Pessoal, hoje o papo é muito legal com o engenheiro civil, a gente vai conhecer ele daqui a pouquinho. Mas antes eu queria falar para você, se você não conhece ainda a nossa loja, o Pedrinho Comercial da Construção, entre em contato com a gente, procure nas redes sociais, entre no nosso site, venha fazer uma visita na nossa loja. E você que já conhece a nossa loja sabe que é sempre um prazer atendê-lo. Pedrinho Comercial da Construção, completa loja em Piratininga. Vamos lá, gente. Hoje o papo é com o engenheiro civil, o Paulo Dinarelli. É isso aí. Paulo, uma alegria estar com você aqui. Valeu. Seja bem-vindo para a gente resenhar um pouquinho, bater um pouquinho de papo. Fique à vontade para se apresentar brevemente para o povo aí. Vamos lá, Márcio. Sou eu que agradeço o convite de estar aqui nessa resenha, né? De falar um pouco sobre o Paulo, falar um pouco sobre as obras, sobre a engenharia. E vamos lá, vai ser bem legal. Legal, Paulo. Quando o Fábio conversando, o Fábio do Armazém Hub, vou mandar um abraço aqui para ele, que sempre nos bastidores aqui, ele falou, olha, tem um cara que é bom de trabalho, é um cara bom de conversa. Eu falei, vamos lá, esse cara que nós queremos conversar, né? A ideia do podcast surgiu realmente da gente bater um papo sobre obra e é sempre muito gostoso a gente receber pessoas com experiência aí como você. Paulo, conta pra gente de onde você é. Você tá aqui em Piratininga, eu sei que você tá aqui você faz parte do pessoal do grupo do De Paula, né? Parque. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas onde você nasceu? Conta um pouquinho do Paulo lá da infância lá. O Paulo da infância sempre foi um menino arteiro, extrovertido. Então eu sempre tive uma infância muito boa, brincando na rua, jogando futebol na calçada, na rua, arrancando o tampão do dedo, né? Então eu tive uma infância muito boa porque eu também sou do interior paulista. Eu nasci na cidade de Guariba, que fica próximo ali de Ribeirão Preto. Guariba. Então é uma cidade de 40 mil habitantes, uma cidade bem receptiva também. E o Paulo teve uma infância bem legal, assim, bem cheio de curiosidades. Então esse fato de eu ser um cara bem comunicativo, eu acho que a minha infância me deu isso, né? A minha jornada até uma certa idade, conviver com muitas pessoas, sempre viver no coletivo. E falando do Fábio, né, também gostaria de mandar um abraço para ele, porque ele sempre deixa a gente, né, solto para estar conversando, a gente dá aqueles 3 dedos de olhada para ele, ele fala que tá bom. Então eu sou de Guariba, interior de São Paulo. Guariba. E Guariba é pequenininho. É pequena, é uma cidade de 40 mil habitantes, é uma cidade que tem muitas usinas, né? Cana-de-açúcar. Então ela tem uma área bem abrangente já virado para álcool, usina. E hoje você está ficando aqui e lá? Ou você já veio de vez para cá? Hoje eu sou um cidadão de Piratininga. Você está morando aqui já? Estou morando aqui. Eu vim para esse projeto do De Paula Parque, né? Um projeto fantástico que vai dar uma cara aí à nova Piratininga. Já está movimentando muito a cidade. Já está movimentando a cidade, então isso é legal, porque além de movimentar a cidade, a gente gera emprego, a gente faz o PIB da cidade trabalhar, não só Piratininga, mas Bauru e região. E eu fiquei 1 ano fazendo esse batidão, né? Piratininga, Ribeirão Preto. E chegou uma hora que o projeto é um projeto que está dando certo, é duradouro, nós temos projetos futuros especiais aqui em Piratininga. E a cidade, por ser receptiva, né? Eu falei, poxa, eu vou mudar para lá. E aí eu vim com a minha esposa, estou com a minha filha aqui e nós estamos adorando a cidade, essa receptividade do pessoal de Piratininga. Cara, Piratininga é muito engraçado, né? Ontem eu estava conversando com um casal de amigos que a gente acabou se conhecendo aqui na cidade. E eles vieram de fora também, né? Vieram estudar em Bauru e aí acabaram morando para cá. E eles estavam falando justamente disso, de como Piratininga é uma cidade acolhedora, né? E eu sou suspeito de falar, eu sou nascido aqui, a vida inteira aqui, né? E tem um monte de gente que fala assim, poxa, mas Piratininga é uma cidade pequena, tal, né? Eu falo, eu gosto muito de São Paulo, mas para ir passear, eu gosto de andar lá em São Paulo, pegar o carro e ir para lá, para cá. Gosto muito de andar em Bauru, mas morar eu sou suspeito para falar, né? E ontem mesmo estava falando sobre isso com esse casal de amigos aí, eu, minha esposa, esse casal de amigos falando isso, o quanto que Piratininga é acolhedora.
né? Não sei, assim, em outras cidades pequenas se tem isso, mas Piratininga Eu já diferente, estive em né? outras cidades pequenas, inclusive fazendo alguns empreendimentos, né, para o grupo De Paula Park, mas Piratininga realmente foi diferente e eu acho que foi tão diferente que eu acabei me mudando para cá. E não foi só o fato também do projeto ser duradouro, mas porque Piratininga me acolheu dessa forma. E quando eu convivia com algumas pessoas também que trabalhavam aí, que trabalham em alguns órgãos, que também vieram de fora, falavam, cara, eu não sou daqui, eu sou de tal lugar, mas faz 4 anos que eu estou em Piratininga, quem vem para cá, fica. Ah, mas você vê, aí comecei a reparar isso, eu falei, cara, automaticamente aconteceu comigo. Aí eu falei, pô, a hora que eu me dei conta, eu já estava morando aqui com a minha esposa, com a minha filha. Já oficialmente. E aí, por ser do interior, né, e tá também dentro de uma cidade que é receptiva, uma cidade segura, pelo menos é isso que eu senti. E aí eu também fico confortável para estar dando essa educação para minha filha. A gente passeia de sexta-feira, vai lá na Feira da Lua, pesca e pague. Então, é uma cidade bem... Por ela ser pequena, mas ela tem bastante pontos positivos, né? Sim. Então, o Paulo oficialmente cidadão piratiningano. Piratiningano. Já tá registrado já, legal. E até tem acontecido nos últimos anos em Piratininga isso, né? O pessoal de fora vir morar para cá, tanto é que tem crescido muito os loteamentos, os condomínios aqui em Piratininga, acho que por esse motivo, né? O pessoal vem, vê a cidade, se identifica com a cidade e mora para cá. É né? bem isso mesmo, Márcio. É uma cidade bem receptiva. É uma cidade pequena, é uma cidade que você sai para passear com seu filho, você se sente seguro. Então, e eu acho que o fato da gente também ter vindo para Piratininga, né? Acho que os nossos diretores, os investidores, eles perceberam isso também em Piratininga e também na região. Tanto é que hoje nós temos uma área aí de 3 milhões de metros quadrados dentro de Piratininga, né? Então, nós não viemos para brincar, nós viemos para cá porque sabemos que Piratininga é uma cidade que está crescendo, tem um portfólio muito grande e nós esperamos que daqui a alguns anos o município possa colher dessa benfeitoria que nós estamos vindo para fazer. Sim, eu tenho certeza que já tem dado reflexo para a cidade, né? E vai no futuro a tendência é que contribua mais ainda. Legal. O que eu tenho percebido, né, nos últimos anos, muita gente veio para Piratininga por estar perto de Bauru. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que moram em Piratininga e trabalham em Bauru. Mas o que eu acho interessante? As pessoas estão começando a olhar mais para Piratininga. Vir para Piratininga, a própria Feira da Lua tem trazido o pessoal para lazer aqui na cidade, né? Porque o pessoal acaba indo muito para Bauru por estar muito perto. Né? E Piratininga tem aquela fama, é só cidade dormitório. Mas isso eu percebo que está mudando, porque o pessoal, como você falou, participa aqui da Feira da Lua, vai no pesqueiro aqui na cidade. E esse é um movimento natural que eu vejo que os moradores têm feito. Eu tive com um responsável da Sabesp, né? E era até um senhor mais experiente, e aí nós estávamos discutindo em uma reunião, e eu me lembro que ele falou assim, cara, há 15, 20 anos atrás, Piratininga já tinha um número de solicitação de ligação de água absurdo, por ser uma cidade pequena comparada a uma cidade grande. Então, isso daí já vem de longa data, né? O pessoal já vem ficando em Piratininga, que tanto é o resultado é esse, que são os condomínios, como que ela cresceu, né? E o legal é que ela cresça assim, da forma que está crescendo, né? Planejada, sempre em cima do que está fazendo, inspecionando. Então isso aí é legal porque engrandece o município, né? Sim, você traz qualidade, né? Você traz uma infraestrutura adequada para a mobilidade urbana ali, né? Sim. E falando da infraestrutura, né? A infraestrutura ela é o X de uma cidade bem planejada, né? Porque você trazendo uma infraestrutura completa, você não tem problema, né? Com água de chuva. Então, um saneamento básico, acho que daí são os princípios da engenharia e são os princípios que o cidadão ele busca, né? Para ir lá, comprar seu lote, executar sua casa, ter um lugar muito bom, bem planejado para estar se morando. E a forma como vocês fazem os loteamentos é pensando em tudo isso, né? Tudo vocês isso. Vocês entregam o loteamento com toda a infraestrutura pronta, né? Hoje nós somos uma incorporadora, né? Então a gente faz desde da área, né? A gente faz a execução do projeto, a gente pensa toda na infraestrutura completa.
que é a rede de drenagem de água pluvial, rede de esgoto, que é o saneamento básico, rede de água potável. Então, toda essa infraestrutura completa ela está dentro do nosso projeto. E aí, simultaneamente, né, após estar executando todas essas questões de infraestrutura, a gente também faz a parte de pavimentação, toda a estrutura de pavimento, desde implantação de poste, iluminação, a gente faz praça urbana. Então, a gente pega a área desde quando ela está ali, um campo aberto, para entregar para pronto, né? Então, eu acho que isso aí que também é o prazeroso da engenharia civil, né? Então, eu como engenheiro, você chega, você olha aquela área aberta e de repente você olha o antes e o depois e fala, pô, que legal, né? Criamos ruas, praça, uma área que era aberta virou um bairro, então isso aí é fantástico. E eu sou encantado com a infraestrutura urbana e quando eu saio, tenho a oportunidade de sair para caminhar, porque a pé é diferente a visão que você tem da cidade do que você estando de carro, né? E eu, quando tenho a oportunidade de ver tudo isso que você falou, de toda essa estrutura da infraestrutura urbana, com a composição, com parte de natureza, que é uma preocupação também no planejamento, isso me encanta, né? E dá toda essa sensação que você falou, né? Da cidade segura, a cidade acolhedora, isso é muito importante, né? Quando eu casei em 2014, e a gente conversando com os fotógrafos da época e tal, não tinha o Fábio ainda, que cobria os eventos. E aí eu conversando com um fotógrafo que ele veio de fora, né? Tava ali na cidade e tal. E aí a gente discutindo ali, onde dá para tirar foto depois da cerimônia e tal. Aí onde vocês gostariam? Eu falei, não sei lá, não tem um lugar assim na cidade. Ele falou, você que pensa. Vocês que estão aqui na cidade, vocês não têm um olhar igual a gente que vem de fora. E ele falou, tem tal lugar, tal lugar, tal lugar. E a partir daí eu comecei a observar mais Piratininga. Né? E eu gosto de viajar, quando tenho oportunidade, vou para outras cidades para conhecer. Mas eu sempre olho para Piratininga e eu comecei a valorizar mais a estrutura que a gente tem aqui na cidade. Né? E quando vem empresas como o De Paula, que tem essa responsabilidade e essa cultura de fazer bem elaborado, não é simplesmente vender terreno. É trazer um padrão organizado de urbanização. Né? Então eu acho que é muito legal para a cidade. Falando de Piratininga, é a entrada, né? O portal é fácil de gostar, difícil de esquecer. Então, essa é uma frase que quando eu cheguei também me marcou, porque eu passei, eu sou bem atencioso, sou um cara bem atento, sabe? Eu gosto de estar sempre ligado nas situações, aí a gente passou lá, então é Piratininga, fácil de gostar, difícil de esquecer. E é isso mesmo. Então, e é uma cidade bem bacana mesmo. E falando, né, até dessa parte arborizada, ao decorrer desses 12 anos aí de experiência, então quando a gente também planta uma árvore frutífera e aí a gente volta anos depois para ir lá ver o empreendimento, que já está cheio de casa, aí você passa, aí vê aquela árvore frutífera, alguma criança brincando ali na praça. Então, eu acho que daí é o resultado do legado que a gente deixa, né? Sim. Então, isso é gratificante mesmo, Márcio. Tem uma frase de um sábio antigo que ele fala assim, se eu fizer... como que é? Se eu fizer só para mim... Não, se eu não fizer agora, quando eu farei? Melhor. Se eu não fizer, quem o fará? Forte, se eu né? não fizer agora, quando que eu farei? E se eu fizer só para mim, que sentido tem? Só para ele, tem que fazer para o pessoal usufruir, né? Então é bem esse, lógico, é o ganha-pão nosso, é o ganha-pão seu, né? O desenvolvimento, é o ganha-pão meu, vender o material de construção. Mas é tão gratificante quando a gente vê que o nosso ganha-pão reflete em qualidade de vida, em alegria para as pessoas, é muito bom. É igual na nossa área, né? O cliente chega lá na sua loja, que por sinal eu tive lá, né? Nós batemos um papo pessoalmente, e o cara está construindo lá a edificação dele, a casa dele, ele vai lá, compra um material de pintura ou de telhado, aí depois você passa a ver, dando cara. Então é isso, a sua loja proporciona isso não ao cliente, né, mas aquele ser humano que está lá, essa praticidade de chegar até o produto.
Então, na verdade, a nossa área muda vidas, é isso que eu tento encarar. Né? A gente procura sempre fazer bem feito como se fosse pra gente. Sim. E aí, colher o fruto é naturalmente. É natural. É isso aí. Ô Paulo, mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. O Paulo Guariba. Guariba é pertinho de Ribeirão. 40 quilômetros, E 50 quilômetros de Ribeirão. por morar em Guariba, torce pro Botafogo, torce pro Comercial ou nenhum dos dois? Eu sou botafoguense. Botafoguense. Eu sou Botafogo. Botafogo de Ribeirão, legal. Tenho, né, alguns amigos que até jogou profissionalmente no Botafogo, então a torcida também se tornou maior. Tive amigo de infância que passou todo uma categoria de base lá, então a gente, além de torcer para o clube, a gente torcia para esses amigos. E você é botafoguense o primeiro time mesmo, ou assim, você torce para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e tem o Botafogo no coração? Eu sou bem esportista, eu gosto de assistir jogos, sabe? Eu sou esportista, então eu sou corintiano, eu sou botafoguense, mas o meu time mesmo de coração, eu sou santista ao decorrer do meu pai. Tá. Então, eu sou Santos. Legal, tá? legal. Eu falo de brincar eu gosto de assistir lá um bom esporte, Então, eu acho que o fato de eu também ter tido uma parte da minha vida, uma parcela do meu tempo de vida no futebol, sendo esportista, eu acho que isso daí me abriu um leque de gostar de vários clubes ali, de acompanhar, mas de coração eu sou santista. Legal. Eu tive a oportunidade de conhecer a Vila Belmiro há uns 3 anos atrás. Muito legal. Eu estive lá com a minha esposa. Muito legal. Andei, então sempre quando eu tenho a oportunidade eu vou para lá, porque é um pátio histórico, né? Você entra lá. Eu sou São Paulino, até pelo meu pai, né? Pela família do meu pai, tudo São Paulino. E eu gosto de futebol, mas também não brigo por causa de futebol, né? E já fui no Morumbi, já conheci lá, mas aí eu estava em Santos e falei, não, eu preciso conhecer a Vila Belmiro, e é muito legal. Eu tive também no Maracanã, eu assisti Flamengo e Corinthians, final da Copa do Brasil de 2022, eu fui com a minha esposa. Legal. E é arrepiante, já vários clubes, né? Fui em vários estádios, essa adrenalina de sentir, né? Então é legal, gostoso. É legal. A minha esposa não acompanha futebol. Hoje ela fala que ela é São Paulina, mas acho que mais por causa de mim. A minha esposa é São Paulina. Né? Acho que ela tá levando a minha filha para esse caminho. Olha lá. Mas aí ela gosta tanto do Flamengo por conta do pai dela, que hoje a minha filha fica lá, Mengu, repetindo a mãe. Então ela já tá mais ou menos nesse já caminho. Tá indo pro Flamengo. E eu namorava minha esposa ainda, e a gente um dia em São Paulo, eu primo meu, vamos ver o jogo de São Paulo? Vamos. E aí falei, mas não tô com camisa, não tô preparado. Não, pega. Ele abriu a gaveta, tinha um monte de camisa de São Paulo. Escolhe aí. Aí colocamos a camisa, fomos eu, minha esposa, tal, a gente namorava ainda. Cara, ela adorou o estádio. Muito bonito, eu já tive no Morumbi. Ela vibrou com o jogo. Ela, não, o que é aquele jogador, não sei o quê, como que ele corre bastante, não sei o quê. Né? E ela não entende nada de futebol, mas assim, o clima do estádio... É diferente, né? É outra coisa, muito legal. É diferente. E o Morumbi é enorme, né? Desde a arquibancada para você ver o campo, você tem uma visão muito ampla. Já tive no Morumbi também, é espetacular. Enquanto eu não fui fazer aquela visita igual eu fiz na Vila Belmiro, de lá visitar, eu não sosseguei. Eu ia para São Paulo, não, eu quero ir lá conhecer, né? Sala de troféus, camarote da presidência lá. Se apaixona mais ainda, né? Pela história do clube. Muito legal. É legal. Mas lá atrás você jogou bola também. Eu joguei futebol. Conta pra gente um pouquinho essa história aí. Foi no Botafogo? Como foi? Não foi no Botafogo. E você tinha 15 anos, 18 anos? Não, como foi? bem menos. Aos 12 anos nós saímos da cidade de Guariba, né? Eu e mais 3 amigos. E aí fomos tendo essa jornada. Tinha uma escolinha lá em Guariba, que era o Guariba Esporte Clube. Que por sinal nessa era aí de 2002 até 2005, nós tínhamos uma base muito forte ali na região. E a gente viajava muito, né, pela cidade, jogar o regional, e aí nessas temporadas de regionais, aí nós fomos chamados para ir a alguns determinados clubes de categoria de base. E aí quando eu me dei por si, eu já estava com 18, 19 anos, e aí estava jogando profissionalmente. E que times que você passou? O que foi o mais... Eu passei pelo Paulista de Jundiaí, onde eu fiz a minha categoria de base, na época de Copa do Brasil, né, Paulistão. Participei por um período da categoria de base do Corinthians, Coritiba. E aí tive uma jornada, Araxá de Minas Gerais, foi
uma temporada Você legal. jogou profissional em todos esses times? Não, ou foi mais a base? maioria foi mais categoria de base. Profissional você jogou? Profissional eu joguei no Araxá de Minas Gerais, que é o Campeonato Mineiro. Tá. Depois Primeira divisão do Mineiro. Na época era o módulo 2, né? Mas já jogou a primeira, mas na época era o módulo 2. Até o Túlio jogou lá. Túlio, na época que o Túlio do Botafogo do Rio. É esse aí mesmo. Tá, Túlio Maravilha. E aí, mas eu não joguei com ele, eu cheguei no ano seguinte. Tá. E aí o futebol ele me deu essa base, sabe, pelo que eu faço hoje. E aí chegou uma época que eu recebi uma proposta para ir para fora do país. Aí eu fui para o leste europeu. Caramba. Aí foi quando deu uma virada de chave, né? A hora que eu me vi, eu estava lá no leste europeu, num frio, jogando futebol, mas foi uma passagem da minha vida muito satisfatória, viu, Márcio? Legal. E lá você foi nessa época, então, profissional você jogou no Araxá? Eu joguei no Araxá, depois eu fui pro leste europeu. E aí lá você ficou 2, 3 anos? Não, eu fiquei 10 meses na minha primeira temporada, aí voltava, passava algum período aqui de 30, 40 dias de novo no Brasil, depois voltei, fiquei mais 9 meses. Então nessa ida e vinha foram 3 idas aí pro leste europeu muito frio. Que legal. Nossa, é totalmente diferente, né? O jogo no frio de lá. Até você se adaptar, né? Mas aí eu tive as pessoas, né? Igual no caso, eu morei muito tempo com o Uruguai, então tava lá, até o idioma já era mais fácil. Aí tinha uns esqueminha de pomada. Aí você vai pegando, né? Vai pegando as mãos. E aí essa parte da Europa, ela também me ensinou a cumprir horário, sabe? Então eu também... O futebol me deixou um ser humano, acho que bem sensato, assim. Eu consegui olhar os dois lados da moeda. Mas foi uma passagem bem legal. Puxa, tanto é que eu criei muito amigos, muita linha de contato. Então, por exemplo, essa ida minha ao Maracanã foi através de um amigo que vai. Aí você vai no Morumbi, você encontra uma pessoa, aí você vai... Então é legal. Aí, essas idas e vindas aí, de conhecer pessoas, de estar no mundo futebolístico, conheci pessoas que quando eu cheguei na Europa, até para passeio com a minha esposa, cheguei em Paris, o cara foi lá, me buscou, me levou lá no Parque dos Príncipes. Então isso aí te faz legal porque você tá ali com o cara e depois você sendo... É o que a gente falou, dos nossos princípios. Então, você sendo bacana e as pessoas... Ela passa anos e você acaba tendo o retorno disso daí. Legal. E é interessante, né? Porque a gente vê, acho que boa parte da molecada, em algum momento da vida, teve sonho de ser jogador de futebol. Jogador de futebol. E eu acho que tem muita gente, muito jovem aí, que acha que é só glamour, que é só festa, né? Que é o que vê lá o jogador andando de carro zero, Porsche, coisa arada, festaiada. Mas não é assim. Não é. Eu dormi muito embaixo de arquibancada, né? Embaixo da arquibancada lá do Uberlândia, Minas Gerais. Então a gente... que é o Parque Sabiá, então a gente se tornou cascadura aí, mas aquele sonho te fortalece, né? Então, mas quem tem um sonho, eu acho que tem que buscar mesmo, tem que passar por isso, que é como eu falei anteriormente, isso daí me engrandeceu como ser humano, de você conhecer pessoas, praticar esporte, né? O coletivo, ele te faz isso, então, eu sempre falei que, eu costumo falar para todo mundo que ninguém faz nada grande sozinho. Então, o coletivo ele te proporciona isso daí, para quando você chega num canteiro de obras, né? Porque aí você já não está mais no vestiário, você está no canteiro de obras, que também não se torna diferente, porque você vive no coletivo. Lá você tem o pedreiro, lá você tem o ajudante geral, o motorista, o operador. E eu sou bem igual a você, assim, eu gosto de escutar histórias, sou um cara bem comunicativo. E aí quando você usufrui dessas histórias, principalmente dos operadores, que a maioria são mais velhos, e aí eles passam essa experiência para você ali de um loteamento, de uma infraestrutura. Então, a hora que eu me dei por conta, eu consegui pôr na balança que o futebol ele não é diferente também do que eu vivo hoje, que é a construção civil, porque você tanto vive no coletivo de um lado, quanto no coletivo do outro. Então, isso é bacana demais. Então, eu consegui unir o útil ao agradável. E é bem isso, né? Você falou tudo. Ninguém vive sozinho. Não. Né? Meu pai fala muito isso, né? Ninguém vive sozinho, ninguém ganha sozinho, é coletivo. Um time de futebol, se não tiver o coletivo, ele não vai ganhar. É a frase que você ditou agora há pouco, né? É isso aí. E aí você não quis continuar a carreira, você foi com a carreira até que idade? Como que foi essa virada de chave do jogador profissional para engenheiro? Ao longo dessa jornada de atleta profissional, eu tive algumas contusão, né? Então eu não boto a culpa nela.
eu acho que eu também poderia ter me doado mais, então eu também tenho essa autocobrança. Mas eu tive rompimento do ligamento cruzado do joelho 2 vezes, então é um processo de 8 meses de reabilitação. Então, a hora que você somar as duas, já são quase 2 anos, né, da sua vida só tratando, mas eu tive os clubes por trás, consegui me recuperar, voltei a jogar depois das 2 contusões. E aí, só que chegou uma hora da minha vida que eu comecei a colocar na balança. Cheguei ali com 22, 23 anos, eu falei, poxa, eu preciso tomar uma direção, ou vai ou racha. E aí eu já estava meio desgastado também, e aí foi quando eu procurei a engenharia civil. Falei, pô, a engenharia civil, já tinha curiosidade de estar andando a pé em um bairro e falar assim, pô, um carro andando aqui, essa boca de lobo capta essa água, para onde vai, né? Onde vai toda essa água da chuva, para onde ela vai parar, de lá ela vai para onde, a rede de esgoto. Então essa curiosidade, e aí, por ironia do destino, é o que eu faço hoje. E você jogava em que posição? Eu era centroavante. Centroavante. Eu era goleador. Centroavante dos bons. Goleador. Eu não era driblador, viu, Márcio? Viu, Fábio? Eu não era driblador e nada, meus amigos sabem disso. Eu era trombador, eu era cabeceador, eu era finalizador de direita, de esquerda. Eu fazia uma parede muito bem feita, protegia a bola, girava, então eu tinha minhas qualidades. Mas se falasse para eu ali, ó, bate balãozinho ali, faz 10 embaixadinhas, dribla ali, faz um elástico, não era nada disso não. Mas assim, né? Precisa do cara que vai driblar lá, mas precisa do cara que vai... Eu fazia muito bem a minha função. Precisa do cara que vai jogar pra dentro do gol. Até para se não fizer gol, não ganha jogo. Então eu fazia bem a minha função de centroavante. E até pela altura sua, né? Também. A envergadura de um centroavante mais nesse estilo. O Caleri é assim, né? Caleri, Ele é de pegar e fazer. O Luciano, que está no São Paulo também, e tantos outros, né? É diferente, por exemplo, o Romário e tal, que é mais baixinho, mais ágil, né? Mas o importante é que ganhar jogo é bola no gol. Eu ficava ali na pequena área, não era de correr muito não, eu ficava ali, a bola tinha que chegar, eu era o último a botar o pé nela. Você chegou a jogar no mesmo campeonato que o Túlio ou não? Não. Eu cheguei anos depois, mas algumas pessoas que estavam lá tiveram esse contato com ele, que eu acho que... Eu não me lembro bem disso, mas eu acredito que ele fez o 1000º gol no Araxá, alguma coisa isso tipo, que eu ia falar, porque tem a lenda aí dos 1000 gols do Túlio, né? E tem toda a piada em cima ali, mas não lembro se foi no Araxá ou se foi no Tanabi, eu não lembro, mas eu acho que foi desse tipo. Também foi um baita de um centroavante. Centroavante, Botafogo, né? E ele era bem irreverente ali, né? Fazia bem também, né? Fazia bem a função dele. Até que deu certo, né? Teve sucesso. Sim. E a parte de marketing dele também. Mas eu não conheço pessoalmente, mas sempre acompanhei o futebol dele. Ele, pra esse marketing ele era bom, sempre estava na mídia, né? Se fosse hoje, ele fala que fez 1000 gols, né? Então vamos lá, né? Legal. E aí na engenharia, então lá com 22 anos mais ou menos, aí você veio da Europa. Eu cheguei, já com a ideia de parar a carreira. Dos meus 23 aos meus 24 anos de idade, aí eu já vim determinado a falar assim, bom, vou fazer uma outra coisa aí. E também, por curiosidade, eu não queria fazer nada ligado ao esporte. Eu não sei porque momentaneamente você se autobloqueia, né? Você fala, pô, não quero fazer nada relacionado ao esporte. E eu sempre tive curiosidade da engenharia civil, porque aí eu tive pessoas próximas a mim também de engenharia civil, né? Então eu também tive essa referência. Tá. E aí você já entrou na faculdade de engenharia? Aí eu comecei a trabalhar na área e depois eu me liguei à engenharia civil. Tá. Então eu participei primeiro da prática, aí fui matando as minhas curiosidades, aí eu tive a real certeza que realmente era aquilo que eu gostava, porque eu estava mudando, né, a chave. Sim, literalmente, né? E por mais que eu falo que uma coisa não tem nada, que uma coisa complementa a outra do coletivo, mas são áreas diferentes. Sim. Então aí eu passei pelo processo da prática, sempre curioso, estando perto das pessoas, escutando, perguntando. E aí eu falei, pô, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer engenharia civil. E qual foi a primeira função sua na obra? Você começou a orelha seca lá ou já chegou num grau mais acima? Eu comecei mesmo ali, chão de fábrica. Serventão ali. No empreendimento, né? Há muito tempo atrás, isso há 11 anos atrás, assim, Você não chegou a trabalhar de servente convencional, vamos chamar assim? Você já começou a trabalhar nessa área de empreendimentos? Já trabalhei,
Quando você começou na obra... Quando eu já comecei no grupo De Paula Parque. Exatamente. Você começou no De Paula. Eu já comecei com essa empresa que eu tô hoje. Legal. Isso há 10 anos atrás. Tá. E aí, quando eu entrei, nós tínhamos a Guia Sarjeta. E aí, o empreendimento... Porque hoje, quando você faz a Guia Sarjeta, nós temos aquela nata, né? Para dar o acabamento, que é cimento e água. Você cria uma aguinha lá, você solta o concreto usinado na extrusora, vai formando a guia, e o cara vem ali, passa e fica um pente fino. Hoje você não precisa nem pintar, mas isso há 11 anos atrás, a gente passava uma pintura de tinta na cor de concreto. E aí eu entrei fazendo essa função. Hoje a guia... Isso é só acabamento. As guias continuam os blocos individuais e depois vem com esse acabamento. Não são blocos individuais. A gente faz a frente da guia com a motoniveladora. Com a extrusora ali. A gente tem os pontos, né, da topografia, vai lá, dá os pontos, a motoniveladora passa, dá o corte. Tá. Aí a gente, com a motoniveladora, vem o caminhão usinado, ela trabalha, é uma maquininha. Tá. Que ela vai batendo um bloco de concreto assim e ela é uma guia única. Aí depois você entra com o acabamento. Aí fica esse espetáculo que é lisinho, né? E lá atrás era diferente. Quando você começou... sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que aí a gente não usava o processo do acabamento. Né? Por mais que você passava, ela ficava lisinha, mas depois você vinha com uma pintura ali, maquiando. Tá? Hoje não precisa, porque você vem com a nata. E você começou fazendo esse acabamento? Eu comecei fazendo esse acabamento de pintura. E eu andava. E aí, mas sempre curioso, estava perto de todo mundo, interessado por que cortava 23 centímetros ou a altura da guia, o que fazia com aquele material, por que tinha que ter umidade, sempre me questionando disso. E aí é onde eu volto a repetir que eu tive as pessoas também de me passar esse conhecimento. E aí quando eu trabalhava eu via passando ali um cara mais ou menos da minha idade, todo engomadinho, de camiseta 3/4, de botão, né? Aí eu falava, pô, o que aquele cara faz? Que ele tá andando ali, pô, todo... A camisa dele é bonita, eu quero trabalhar com essa camisa aí, né? Aí me falaram, ele é apontador de obras. Aí imediatamente no mesmo dia eu já fui lá, pô, o que um apontador de obra faz? Já comecei a me interessar por isso. Falei, pô, né, vamos lá. Aí comecei a estudar, apontador de obra, ele faz todo o apontamento da obra, quanto metro de guia fez no dia, de drenagem. Então o administrativo é essa obra importante de você apontar tudo que está acontecendo no dia. E aí, mais tarde, assim, coisa rápida também, não fiquei muito tempo nessa função, coisa de 3 meses, surgiu essa oportunidade para eu ser apontador de obras, e aí eu agarrei com unhas e dentes como se fosse o pênalti da Copa do Mundo ali. Legal. E aí foi acontecendo, né? Aí eu entrei de apontador de obra, comecei a ter mais contato nessa parte administrativa, de projeto, e aí eu falei, pô, é agora. Bateu, é isso que eu gosto, legal. O que é? Você ir lá, ver depois tudo, né, acontecendo, ficando pronto, e você fala, cara, que área interessante, cara. É aqui que eu vou deixar o meu legado, construir bairros, ruas, sabe? Dar princípios para o município, para as pessoas. E aí foi quando eu fui fazer engenharia civil. Aí aconteceu o que aconteceu aí. Você fez engenharia em Ribeirão? Eu fiz em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Tá. E quando você começou lá no grupo, vocês estavam com loteamento lá na região? Aí nós trabalhávamos em Guariba, Taquaritinga, né? Tinha uma em Guariba lá, porque eu sou de Guariba, então a empresa hoje ela é em Ribeirão Preto, mas ela nasceu em Guariba. Então ela tem uns princípios lá em Guariba, que é uma empresa muito respeitada lá, todo mundo, sabe, tem um tremendo carinho, então nós fizemos muito empreendimento em Guariba. Mas quando eu estava em Taquaritinga, assim, então eu pegava e fazia essa viagem, né? Tá, legal. E aí foi um dia um amigo me falou assim, Paulo, 5 anos da sua vida vai passar do mesmo jeito, você estudando ou não. Então estuda, cara, vai lá. Então aí foi o que eu fiz, é o que eu aconselho todo mundo. Então vai passar, o tempo vai passar. Então aproveita desse benefício para você fazer uma coisa boa, procurar crescimento profissional, pessoal. Sabe, Márcio? Isso aí é o que engrandece, né? Sim. E aí passou, a hora que eu pisquei, falei, pô... Já sou engenheiro. Trabalhando na prática, me tornei engenheiro e sempre buscando humildade, porque o Paulo sem a equipe não é ninguém, sem o pedreiro lá também não é ninguém. Então, na verdade, eu ganhei um título que eu fui procurar, mas o meu dia a dia de estar lá com o pedreiro, com o operador, é o que faz ser o Paulo profissional que ele é hoje. E é diferente, né, Paulo? Essa vivência ali no chão de fábrica. No dia a dia, né, Márcio? Tem um primo meu, ele é formado em engenharia elétrica, se não me engano.
Eu nem sei se tem esse curso hoje, né? Antes tinha, acho que engenharia elétrica, engenharia eletricista, alguma coisa assim. E ele trabalhou anos atrás numa fábrica e ele começou lá no chão de fábrica, tal, acompanhando produção, tal. E aí foi caminhando na carreira e ele passou para o administrativo. Aí já tinha contato com a diretoria, tal. E aí um dia numa discussão lá com a diretoria, não, porque tem esse problema, assim, assim. Ele falou, não, dá para fazer. Não dá. Não dá, eu tô falando que dá. Mas por que você tá falando que dá? Não, porque eu era lá da produção. Quer ver? Ó, vamos lá. E desceu na produção, é assim, assim, assim. Né? Então, esse feeling de você ter essa tomada de decisão. De pisar ali no barro da obra, ali, né? no chão ali. Isso, eu acho que agrega muito na parte técnica. Porque eu tive a oportunidade de passar por todo o processo. A empresa que eu estou hoje, né, o Grupo De Paula, a RKM Engenharia, eles me deram espaço para isso. E eu sou muito grato porque você vem ali conhecendo todo o chão de fábrica, é mais ou menos o que você falou do seu primo. Não dá para fazer, não, vamos lá, calma, vamos respirar, dá para fazer. E eu sou um cara bem positivo. Comigo assim, não dá, não, vamos tentar. Sim. Vamos procurar outro caminho, mas vai sair. Então, isso, mas aí, não, eu já fiz isso, vamos lá. Então, isso aí acontece muito no dia a dia. E aí, quando o cara que está ali, o profissional trabalhando do seu lado, sabe da sua história, que você está ali, porque eu sou um engenheiro de campo, eu gosto de estar no campo. Então, eu gosto de escutar o barulho da máquina, gosto de ver a poeira, a terra, pegar o material na mão, assim, ver se a umidade está boa para a compactação. O cheiro de material o cheiro, gostoso, principalmente, né? O cheiro do asfalto, a hora que entra essa parte de pavimentação, que chega a primeira viagem de CBUQ, que é a capa asfáltica, né? Aquele cheiro, aí você fala, pô, é reta final, tudo que nós fizemos, né? Porque as pessoas, elas não enxergam o que estão debaixo, né? A infraestrutura, é tudo invisível. Porque você vai lá, abre vala, senta a drenagem, fecha. Aí depois você abre de novo, senta a rede de esgoto, de água, o cara fala, pô, mas fizeram cagada, estão abrindo de novo. Mas não é o processo. É o processo. Tem que respeitar as etapas, né? E aí na hora que chega a guia, acabamento de pavimentação, esse cheirinho do contato desse material, que você sobe em cima do caminhão, aí você coloca lá para ver a temperatura da massa que chegou, aí você fala, pô, tá acontecendo, tá? O empreendimento tá ficando pronto e aí é legal demais. E é legal isso que você falou da questão da curiosidade, né? Lá atrás, você pensava em trabalhar na área e tal, mas você já tinha aquela ideia, pô, como que é o bueiro? O que tem por baixo? Né? Sim. E eu sou curioso nesse ponto também, né? Eu sou formado em administração, conheço dessa parte de construção da prática ali, né? A gente tá eu tô no ramo há 25 anos, né? Mas na parte de venda de materiais, na parte técnica de engenharia, eu nem me arrisco falar que eu sei. Mas a gente tem uma boa noção por estar ali no meio, né? Mas interligado, né? O ramo, a loja. Interligado, mas eu sou muito curioso, eu quero saber onde que é, como não é. E você falando dessa questão do bueiro, eu estava lembrando aqui, no loteamento, no De Paula mesmo, né? Que é o primeiro loteamento ali perto do Jardim Queridos ali, né? Isso. Antes de vocês fazerem o asfalto, eu vi que tava maquinário lá e eu fico curioso, né? Olhando, e não dá pra gente ir perto lá, dependendo de como tá a obra, por questão de segurança. Aí num domingo eu saí pra caminhar e vi que tinha máquina parada lá e vi que tava um buraco no chão. Eu falei, eu quero ver o que é. E aí foi essa questão do bueiro. Tava acho que nessa fase de cavar lá o bueiro para colocar lá a estrutura do bueiro lá embaixo. Então sei lá, coisa de 8, 10 metros ali, né? E é uma coisa que o pessoal não imagina que tem, né? Você não imagina, porque a rede de drenagem ela é invisível, né? Mas é a etapa mais importante do empreendimento, porque ela vai fazer toda a captação dessa água de chuva. Então a gente também faz todo um estudo de cálculo de chuva, inclinação de que vai ficar a rede de drenagem. Então quando a gente pega até um pavimento, né, um trecho que vai ter uma inclinação aí de 7% a 8%, a gente estuda a drenagem para fazer umas cachoeiras, que é para quebrar o volume, então por isso se torna uma rede às vezes mais funda, você sai com ela, aí ela quebra a velocidade e entra, então ela vai fazendo uma escadinha para que ela chegue lá na bacia de detenção ali de forma
tranquila, segura. Aí a bacia de detenção ela é que vai segurar toda essa água, né? Para depois ela passar para o processo do vertedouro, que ela vai indo mansinha. Depois tem ainda um dissipador de energia, que é um dispositivo hidráulico, tipo uma ala com parede de concreto armado, que também quebra a velocidade da água para ela retornar para o córrego. Então, aquela curiosidade que eu tinha lá atrás, anos depois, eu fui entender o processo. Fui entender e fazer parte da fabricação, de tudo isso. Então, é legal. E ver como que é, né? A gente vai lá comprar um terreno, a gente está preocupado com o terreno, com o lote que a gente vai escolher. Mas a gente, às vezes, não pensa toda essa estrutura que teve para chegar no lote. E é uma ali. estrutura bem calculada, bem planejada, tem que ter muita qualidade para fazer, porque... E aí os longos dos 50 anos, né, do De Paula Park, vou puxar um pouco o saco também, né, vender meu peixe. Ao longo desses 50 anos, o De Paula provou essa qualidade, né, então a gente sabe trabalhar, a gente hoje é expert em fazer empreendimento, loteamento, porque nós temos toda uma equipe por trás ali que estuda, engenheiros bem focado para fazer o melhor, um grupo de arquiteto, uma administração legal. Então, são 50 anos o grupo fazendo o loteamento. E se não fosse um grupo sério e um grupo com empreendimentos de qualidade, não estaria 50 anos no mercado. Não estaria 50 anos. 50 anos. E a gente tem acompanhado desde quando vocês chegaram na cidade, a gente vê todo o movimento da equipe de vocês, o quão organizado vocês são, o quão técnico vocês são, né? Então... É o que a gente procura, porque... E Piratininga também proporcionou isso pra gente. O fato da gente ter chegado numa cidade menor... então, quando a gente vai no material de construção, que é lá no seu caso, eu falei diretamente com você, então aí você olha nos meus olhos e fala assim, não, esse cara tá aqui, então é mais fácil até para a gente chegar, às vezes a gente chega indicado por uma pessoa que é conhecida na cidade. Então, Piratininga também, ela otimizou esse processo para a gente. A gente vai lá numa loja de materiais de construção, a gente vai numa loja agrícola, a gente liga, dá referência, então as coisas acontecem mais rápido. Aí acontecendo mais rápido, você tem maior produtividade, você consegue entregar um produto mais rápido, que não fica amarrado. Diferente de uma cidade grande, que tem mais burocracia. Então a cidade pequena tem esse ato de confiança. Vou lá, vou dar esse voto de confiança. Porque a pessoa ela já vem assim lá de 20, 30 anos atrás. Aí na cidade grande, você vai lá, vou fazer um cadastro aqui. Para fazer o cadastro... Seu problema está lá na obra rodando e tal. Até quando vocês chegaram, eu lembro que o Ricardo Quirillos, exato, fui com ele que lá. É parceiro de vocês, né? É ele que apresentou, o Ricardo, cliente nosso antigo. Então, tem uns meninos aqui, os meninos é ponta firme, é correta. E aí para você já se tornou, né? Atende eles, é referência, né? Poxa, se uma pessoa que eu conheço, que sempre foi muito correta comigo, está me apresentando uma outra pessoa, poxa, a história do boi pintado procura boi pintado. Ele não ia se juntar com uma empresa que não fosse da mesma... O seu amigo é meu amigo, né? Exatamente. Então tem essa coisa da cidade pequena, tem muito isso. Tem. Né? Tem muito aí foi bem favorável, está sendo, né? Então a gente consegue muito benefício dessa forma com o Piratininga, por ser pequeno, então as coisas acontecem mais rápido. O processo é técnico, mas também é humano, né? É humano. É tão humano que hoje o maior quadro de funcionário nosso é da cidade de Piratininga. Então, a hora que eu falei lá atrás que a engenharia ela gera empregos, né? Ela engrandece a cidade. Então, é o que a gente busca. Quando a gente vem para um empreendimento, para uma cidade igual é a Piratininga, no planejamento a gente fala, vamos pegar o pedreiro de Piratininga, vamos lá pegar o ajudante, se tiver operador, vamos pegar o operador, vamos procurar pessoas que estão ali dentro, porque também eles querem fazer parte. Eu sou de Guariba, a empresa nasceu em Guariba, e eu participei de um empreendimento da empresa em Guariba. Então, falando em legado, eu deixei o meu legado lá. Sim. Sabe, por ser da cidade, você trabalhar, eu fiz o Nova Roca 2, então todas as vezes que eu vou lá para visitar os meus pais, meus amigos, eu faço questão de passar no empreendimento que eu participei. Então isso é legal. Então da mesma forma é legal para o pessoal que é de Piratininga. Sim. Hoje você tem uma base de quantas pessoas diretamente tá no empreendimento de vocês trabalhando? Nós chegamos num pico pro lançamento do Mirante até 60 pessoas. Hoje diário, simultaneamente, 38, 40 pessoas. Exato. Bastante gente. É bastante pessoas, são muitas cabeças. Fora os serviços indiretos também que... Tem uns terceirizados, né, ali. Que é o caso do nosso reservatório, né? Uma empresa que já trabalha com nós
há muitos anos. Então também essas particularidades também mais importantes, nós temos parceiros de longa data, parceiros confiáveis. Então uma montagem de um reservatório, de uma base do reservatório. Então é uma empresa bem líquida, assim, ela procura sempre manter os mesmos fornecedores, os mesmos parceiros, né? Porque dão certo, então aí fica benéfico para todo mundo. Sim, e conhece a qualidade também do serviço, fica mais fácil de trabalhar. Falando em qualidade, Piratininga é Sabesp, né? E o pessoal, Sabesp. A Sabesp ela é bem rígida, sabe? Então, quando eu, particularmente Paulo, não estou falando o Paulo profissional, estou falando o Paulo pessoal, eu gosto de trabalhar com Sabesp, porque você tem todo um processo de inspeção, rastreabilidade. Então, você começa certo e você termina certo. Não tem erro, é isso aí. Não tem erro. É isso aí. Piratininga tem uma das coisas, tanto é que Piratininga tem o selo, né? Cidade Verde Azul e tal. Uma das coisas é a qualidade da água, né? A qualidade da água aqui e essa Sabesp é legal. Interessante. O conjunto Piratininga, né? Até a prefeitura que bate em cima dessa parte da urbanização, né? Da reposição de mudas, do tratamento de mudas. Então tudo vai ficar pro município. Então eles têm que ser chato mesmo. A gente tem que ir lá, olhar olho no olho, entender o que vai ficar melhor pro município. E aí, você trabalhando certo, você não precisa ficar desconfiado. Não tem erro. É trabalhar certo. Trabalhar dentro da norma, da inspeção, que aí dá certo. Dá certo. Tanto é que faço o convite novamente, o dia que você quiser ir lá no empreendimento, Opa! Né? Conhecer os nossos equipamentos. Hoje nós temos equipamentos que são todos de primeira. Nossos equipamentos têm todo o processo de 2D, 3D. Então, para um operador ele manusear esse tipo de equipamento, ele também tem que ter um curso. Então, são todos operadores qualificados para fazer o que está fazendo, sabe? Então, é o que a gente procura. É aí onde você consegue ter uma qualidade, uma produtividade, uma segurança de trabalho, que ela começa ali desde o equipamento até a entrega do produto. Puxa, vai ser um prazer. Mas eu gosto demais de equipamentos, maquinário. Falando em tecnologia, né? Você vai lá, você pega o trator esteira, que antigamente era D8, D6, era alavanca, tudo aberto. Hoje você vai lá e tudo gabaniza. Tudo ar-condicionado, sabe? E aí você liga lá o 3D, você quer cortar 10, 15 centímetros, você regula, o operador ele também anda com o projeto. Vai lá, calcula, eu já quero cortar, nesse trecho A eu quero cortar 30 centímetros de material, vou deixar nivelado. Ele a lâmina vai lá, vai indo sozinho. Então, a empresa ela acompanha essa tecnologia para entregar o produto de ótima qualidade. Sim. É muito legal. Vamos marcar, é isso que eu pensei. Vamos marcar de ir lá ver as máquinas, levar o Fábio lá para gravar e fazer ele subir na máquina também. Os operadores vão adorar. Vamos lá. Mas é legal. Combinado. É a tecnologia andando junto com a construção civil. Legal, é bacana. Legal. Eu gosto de caminhão, eu dirijo caminhão, a gente tem máquinas lá na loja, empilhadeira, para carregadeira, né? Não tem essa tecnologia de vocês, né? Mas a gente tem lá umas maquininhas mais antigas. Mas eu peguei a máquina antiga também. Eu opero, eu sou curioso. Eu pego motoniveladora, que é a Patrol. Legal. A pá carregadeira, a escavadeira, são equipamentos que eu gosto. E eu fiz questão também de tirar carta de caminhão. Eu tenho habilitação de caminhão. E tanto é que quando eu tirei a minha carta de caminhão, a primeira pessoa que eu liguei foi meu pai, porque meu pai foi tratorista a vida inteira, né? Naqueles caminhões. O trimião que puxava cana nas usinas, então... E aí, quando eu falei para ele, pai, eu tô com a carta D aqui, foi... Profissional. Acho que foi uma alegria também que eu dei para ele. E é em cima disso que eu ia falar, né? Diz que a gente cresce, o tamanho do brinquedo só aumenta, né? Porque a gente brinca de criança lá. Eu tenho um tratorzinho quando era criança, que tá até guardado até hoje na casa da minha avó, que eu brincava na terra lá, e hoje, assim, é uma delícia, subir no trator, mexer no monte de areia, enfim, né? Então, legal demais. Ô Paulo, hoje, qual é a função sua no grupo? Você é o engenheiro responsável por todas as obras, você faz outra função lá, como que é a função sua hoje no grupo? Hoje o grupo ele tem um engenheiro responsável que corre a obras, que é até o meu mentor, é o Fabrício. Ele também é de Ribeirão Preto, né? Tá há muitos anos na empresa. Ele é o nosso mentor, então ele passa as coordenadas para a gente. Hoje a figura Paulo é o coordenador de obras do Grupo de Paula na cidade de Piratininga. Então toda essa gleba de área, eu conheço cada centímetro dela ali. Então
eu ando muito a pé, igual você falou de andar na cidade, então eu gosto de olhar, quando acontece uma chuva, de ir lá ver se fez uma erosão, porque eu costumo falar que a chuva, ela não te gera transtorno, o que te gera transtorno é a falta de manutenção. Então você está ali ligado na área, sempre fazendo as contenções certas. Então a figura Paulo hoje é um coordenador de obras. Então o Paulo hoje ele montou toda a equipe de Piratininga, desde da mão de obra, máquinas. O Paulo está trabalhando, aí eu tenho que ter esse feeling de falar assim, opa, eu preciso de mais uma escavadeira, eu preciso de mais de um caminhão. Então o Paulo coordena a parte da obra do De Paula Park, tanto do Alameda, do Colinas, do Mirante, e claro que o Fabrício sempre ali por cima me orientando, vamos fazer dessa forma, né? E aí nós temos também o nosso escritório que sempre está, que é a matriz, sempre dando esse apoio para o escritório de Piratininga, que também é ali já dentro do nosso canteiro de obras. Então nós temos nossas mentoras aí também, principalmente a Érica, que sempre está em contato com a gente. Aí no final vira toda uma gleba só. Entendi. De pessoas. E hoje vocês estão com 3 já lançados. Isso, hoje nós já temos... está vendendo lotes, então são 3. Hoje nós temos concluído o Alameda e o Colinas, né, que já está até pavimentado, com iluminação. E aí nós estamos na parte do Mirante, que já iniciamos a parte de drenagem. Então a parte da terraplenagem ela foi toda concluída, agora iniciamos a parte de drenagem, que é essa captação de chuva aí que nós falamos agora há pouco. E o Mirante tem previsão para lançamento? Ainda vocês não têm? Nós fizemos um pré-lançamento no dia 13 de dezembro, né? O de dezembro foi o lançamento do Mirante. Foi do Mirante, que aí teve todo aquele transtorno da chuva, né? Pegou a gente... aquela pancada de chuva no final do ano, mas nós não deixamos a peteca cair. Sim. Aí nós fomos direcionando todos os clientes para as imobiliárias, para os corretores, mas nós já tivemos o pré-lançamento do Mirante. Aí mais para frente agora, que ali na etapa de pente fino, provavelmente a gente já vai ter um outro lançamento, né? E o primeiro que vocês fizeram foi o Alameda. O Alameda, né? Isso, que é ali atrás do bairro de Santo Antônio. O Alameda, quando é a previsão para o pessoal já poder começar a construir lá? Nós temos a previsão que seja agora já nesse primeiro trimestre de 2026, né? Legal. Porque a nossa parte ela está concluída, né? A parte de infraestrutura completa, rede de esgoto, rede de água. Então aí só é mais essa parte burocrática de doação, que é a inspeção da Sabesp. Aí o lado bom é isso, quando a Sabesp também ela faz todo esse acompanhamento começo, né? diário, então tem grande chance da gente, né, de não ter problema, porque o problema ele já é identificado no começo. Então nossas expectativas aí, ela tá já para agora esse primeiro trimestre aqui de 2026. Legal. Então assim, tá todo mundo batalhando, lutando para que entregue o mais rápido possível para a construção, porque até nós queremos ver as construções, né? E nós vamos estar aí. Então a gente quer fazendo simultaneamente o Mirante, então a gente sempre vai estar rodeando o Colinas e o Mirante e o Alameda. Então eu particularmente também não vejo a hora de ver a primeira parede ali subindo, que já é logo. Legal, isso é bom. Vamos fazer o movimento aí de caminhões de tijolo, caminhões de areia, o pessoal fazer e é onde eu ia entrar, você vê um nicho que vira, né? Porque aí a gente pegou uma área do zero, a gente construiu, a gente criou a infraestrutura, e aí na hora que libera, aí é bom para o seu comércio, né? Para a sua loja, porque aí começa a girar o município. Então, mais uma vez eu falo que é o legado que começa, né? Vai movimentando a cidade. Então isso é bom. Envolve engenheiros aí que vão fazer os projetos das casas, arquitetos, construtores, pedreiros. Exatamente. Né? Então é toda uma cadeia que realmente se completa. Fica bom para todo mundo, Com sabe? certeza. Então, é isso que nós viemos fazer. Legal. E depois do Mirante, tem previsão de vocês fazerem mais empreendimentos na cidade ou por enquanto é esses 3? Nós temos projetos futuros já para Piratininga, né? Mas hoje nós estamos 100% focados no Mirante 1. No Mirante, para finalizar essa etapa. Mais focados no Mirante, né? Vamos começar a drenagem, então passar por todo esse processo. Aí a ideia é um de cada vez, assim. Legal. Paulo, bom, antes dos agradecimentos finais, queria pedir a nossa produção para que nos auxilie aqui numa produção. Né? Produção. O passarinho me disse que além de jogador de futebol, a gente está gravando hoje,
Mas parece que amanhã é seu aniversário. Amanhã é seu aniversário. Boa, Fábio. A intenção não era essa, mas funcionou, hein? Quero te desejar aí um feliz aniversário, que Deus te abençoe, ilumine sua família e toda a carreira sua, toda essa dedicação que você tem aí nessa área tão bonita aí que é a engenharia. Legal. Uma pequena lembrança da nossa loja para você. Não Marcelo. é um presente, é só um mimo, tá joia? Espero que Aí, ó. espero que Ixi, você rapaz, goste. olha que beleza. Já gostei, é realmente o que eu gosto. Eu falei, aí, ó. Não sei se ele é churrasqueiro ou Sou não. churrasqueiro, Opa, então deu bom, deu bom. Show de bola. Muito obrigado. E tem um Agradeço outro a aqui. loja aí, Pedrinho. Opa. Das excursões, tamo junto. Trazer em frente às câmeras também. Tem um mimozinho pro nosso produtor também. Um pequeno mimo, eu falei, eu tenho que levar pro nosso produtor, viu? Tá sempre aqui criando com a gente. Uma joia aí. Só um pequeno mimo com a marquinha da loja. Obrigado. Te agradeço mais uma vez aí por tirar esse tempinho para bater esse Que papo. isso, eu que tá agradeço joia? o convite, Marcelo. Foi uma alegria a gente poder conhecer um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais da sua experiência, aprender com você, tá joia? E fica à vontade para fazer suas considerações finais, alguma coisa mais que você queira tá falando aí, fica à vontade. Eu fico feliz quando isso acontece, né? Pelo fato até de eu ser um passageiro aqui em Piratininga, né? Então você vem, aí você mora na cidade, e aí a gente criar esse vínculo, né, Fábio? Você então receber esse convite, isso significa e simboliza particularmente que eu estou no caminho certo. Então eu agradeço o convite de estar aqui, da gente ter, né, esse bate-papo. Vou passar lá na loja para tomar um café e muito obrigado. Agradeço ao pessoal de Piratininga, né, que hoje praticamente eu sou um cidadão piratiningano. Piratiningano, né? exato. Então, muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. Faço o convite para todo mundo que tenha curiosidade em querer saber sobre infraestrutura, sobre pavimentação, os nossos equipamentos, de ver o pessoal lá, conhecer a estrutura do nosso canteiro de obras. As portas estão abertas para todo mundo. Então, nós já recebemos visitas lá de pais com filhos, né, gosta de ver uma máquina. Então, a gente também está sempre à disposição, desde que tenha segurança, da criança ir lá, o operador mostrar o equipamento. Isso daí eu acho que é legal, é uma iniciativa muito boa também que nós temos. Maravilha, Paulo. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Deus te eu que abençoe. agradeço. Vamos em frente, grande abraço. Pessoal, hoje o papo então, esse papo maravilhoso aí com o engenheiro Paulo Dinarelli, lá do grupo De Paula Park. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente. Continue seguindo nossas redes sociais. Vão até a nossa loja lá, vai ser um prazer atendê-los. E precisando de material de construção em Piratininga, Pedrinho Comercial da Construção. Pedrinho Comercial da Construção. Forte abraço, até a próxima. É isso aí, na hora que for começar a construir... Cola lá, vai lá.